Você já recebeu o batismo do Espírito? Como foi a tua experiência? Se já recebeu, tem renovado todos os dias justamente este caminho de poder ter esta intimidade com o Espírito? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos falar um pouquinho da experiência do batismo do Espírito Santo. Quero pegar com vocês a palavra que está em Atos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? E eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor. Paulo impôs-lhe as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Olha só. Paulo, então, percebe que não havia sido recebido o batismo do Espírito, mas o batismo de arrependimento. Então, ele impõe as mãos, e essa atitude é muito forte, né? Ou seja, eu peço, eu coloco também a autoridade dada a Deus, a mim, também sobre vós, para que possais receber esta força e este batismo. Porém, o que acontece? O batismo do Espírito, ele não é um batismo intelectual, um batismo onde há uma compreensão intelectual e aí eu recebo o batismo, né? Não, o batismo do Espírito é um dom, uma graça. Eu lembro da primeira vez que recebi o batismo, né, do Espírito Santo, estava num encontro. Não sabia muito o que era esses encontros carismáticos, mas fui ao encontro e de repente falaram que nós íamos receber o batismo do Espírito. E eu entrei e todo mundo estava falando uma coisa, uma voz esquisita, eu fiquei meio incomodado, aquelas orações esquisitas, não sei, será, gente? Eu ficava me questionando, será que eu vim em algum centro, né, de espírita, alguma outra coisa, né, com essas coisas esquisitas, né, e me dava uma impressão ruim, afinal de contas nunca tinha ouvido aquilo, né, mas, de repente, entrando naquela experiência, justamente por confiar naquelas pessoas que estavam ali ministrando aquele encontro e encontrar ali pessoas justamente boas, creio que foi a mesma coisa com Paulo, as pessoas tinham uma admiração, uma confiança, então deixaram que pudessem impor as mãos sobre eles e de repente, no meio daquele momento, começa a vir uma oração em línguas, que começa a sair e você percebe que o Espírito começa a orar. E é justamente um transbordar, né, que vai acontecendo. E eu depois, todas as minhas dúvidas, né? Porque será que eu tinha que em algum momento falar, eu tinha que começar, porque aquela experiência foi tão forte que a coisa nasceu automaticamente, mas depois eu percebia que eu precisava também unir a minha vontade, a vontade de Deus e começar para que o Espírito pudesse então orar também em mim. Dali em diante, comecei a viver também aquela experiência com o Espírito. Vários de nós podem não ter recebido essa experiência, esse batismo do Espírito. Muitos podem receber este batismo simplesmente em casa, pedindo a Deus para que pudesse também fazer essa experiência. Já teve pessoas que foram no encontro, não receberam nada lá, mas às vezes em casa, quando voltaram a orar, receberam um batismo. Porque tudo é dom, tudo tem um momento, tem um significado, Deus tem um tempo para você e você precisa então fazer esta experiência. Uma das consequências do batismo do Espírito é que nasce também um dom de profecia, um dom justamente de poder falar
justamente as palavras de Deus, de poder dar às pessoas esta palavra. E muitas vezes ali, por ser o batismo, tendo ali como, vamos dizer assim, como um selo, a oração em línguas, e depois acontece os sinais de manifestação, ou seja, os sinais ali de uma profecia, o sinal de um dom de ciência, tantas coisas que vão acontecendo, pessoas sendo curadas, libertadas. Quantas vezes pude ver todos esses sinais? Tudo isso deve nascer. Ah, padre, eu não sei bem. Bom, a primeira coisa, você precisa entender que isto é parte da nossa igreja e que nós não estamos falando de algo não vivido pela igreja. E, por sinal, existem vários movimentos dentro da igreja que trabalham justamente sobre essa dimensão do batismo. Mas também existem aqueles que receberam o batismo e que deixaram de vivenciar os dons carismáticos, de vivenciar a oração, esta força, né? A palavra de Deus vai falar que o dom de línguas, por exemplo, é para a edificação. Ou seja, é o Espírito que sabe muito mais do que eu preciso, ora através de mim e que clama ao Pai, justamente para que eu possa ser renovado, ser restaurado. E muitos daqueles que fizeram a experiência do batismo do Espírito têm deixado de orarem, têm deixado de buscar esta força dos carismas. E isso pode ser para nós uma grande brecha. Nós não podemos deixar esta realidade. Nós precisamos justamente pedir ao Senhor que cada vez mais com o seu Espírito possa nos renovar. E se você não recebeu, peça ao Senhor este batismo, peça ao Senhor esta graça, porque Deus também quer de nós que possamos ser uma igreja profética. Mas não estou dizendo que não há outras formas de profetismo, mas de uma forma especial podemos olhar para isso que é o dom profético, que nasce através do dom de línguas, do dom justamente do batismo do Espírito Santo. Pensamos um pouquinho sobre isso. Quem sabe Deus só está te chamando a renovar o dom que há sobre você. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.